seguramente satisfatório, disse o nosso diretor de futebol, que sempre me foge o nome aqui, que tamanha a significância que ele tem para o futebol do Vitória, para a gestão do Vitória, né? Sempre foge a ponta da língua, Gustavo Vieira, tamanho protagonismo que ele tem na gestão de Fábio Mota, tamanha responsabilidade que ele tem assumido perante os acontecimentos, especialmente após o 8-0, que ninguém viu ele, né? Mas indo para frente, Matheus, ele falou que foi satisfatória essa janela que o torcedor vê aí na tela, tá? Contratações do Vitória na segunda janela foram 9 para o Gustavo, é isso aí. A gente vê um goleiro, um meia, um atacante, um volante, novamente mais 2 atacantes, lateral, zagueiro. Você tem posição a rodo aí, Matheus. Eu queria saber se você concorda com o nosso glorioso Gustavo Vieira. Beleza, Rafa? Primeiro é só pedir aí para quem está nos assistindo para dar um like aí no nosso vídeo, seguir o nosso canal, fortalecer aqui a nossa comunidade, vamos chamar assim, né? Para mim não foi tão satisfatório, né? Se a gente for observar o Vitória nos últimos anos, ou vamos dizer historicamente, sempre prefere a quantidade à qualidade, né? Se a gente for pegar de todas essas 9 contratações aí, contando que 2 já eram do clube, né? Camutanga e Dudu, que não foram novas contratações, ou seja, já eram velhos conhecidos da torcida rubro-negra. O único que está jogando mais regularmente como titular é Ramon, porque não tem outro atleta, né? Que o nosso reserva é o Maicon Jesus. Né? O Aiton já tem umas 2 partidas aí que entra como titular, mas por conta de Mateuzinho tá fora do jogo, né? Tá fora do time, agora que está retornando, vamos ver se vai continuar, né? Mas não enxergo como satisfatório não, né? Eu acho que, como eu falei, o Vitória ainda continua prezando muito mais quantidade a qualidade, né? Isso a gente já viu que não funciona muito bem quando a gente precisa de atletas que decidam jogos, né? Então acho que não foi satisfatório não, para mim é não. É o mínimo que a gente tem a dizer, e outras questões, Matheus, que precisam ser discutidas é o perfil dos atletas, porque nesse momento a gente tem um novo treinador que não foi pensado, que virou treinador, como disse o próprio Gustavo Vieira, como sugeriu, por questões de avaliação de mercado, né? São palavras bonitas para dizer por falta de opção, a avaliação de mercado. Então, o planejamento desses atletas, eles não foram contratados para o estilo do nosso treinador Rodrigo Chagas, que, por sua vez, a gente comentou na última live, ainda continua até um tanto confuso, porque ele falou que ia ter a bola, mas falou que ia ser vertical. Não dá para ser tudo, né, Matheus? Eu não consegui ainda entender o que vai ser esse Vitória do Rodrigo Chagas, mas o que quer que ele seja, me preocupa bastante para além da falta de contratações à altura que o torcedor queria, para o questionamento técnico de alguns desses atletas, me preocupa como que eles vão encaixar para esse outro estilo, Matheus. A gente saiu do Carpini, aí foi para o Carilli, que já não era uma mudança da água para o vinho, mas tinha algumas diferenças. Agora vem o Rodrigo supostamente tentar implementar ali uma ideologia do próprio clube, que seria um jeito de jogar mais rápido, né, usando as pontas, explorando ali o fator barradão, já é uma outra coisa. Então isso preocupa muito, a falta de critério, a quantidade, eu sempre cobro aqui que não sou a favor de sair contratando, o problema é falta de contratação, para mim falta critério, para mim falta organização, falta planejamento, tá? Porque o aproveitamento de contratações do Vitória, o índice de acerto de contratações é baixíssimo. E quanto mais a gente contrata, maior ainda a chance desse índice baixar, Matheus. É como eu penso. Assim, contratar já é um risco, né? Já envolve várias situações aí que uma contratação, por mais que você avalie o atleta, saiba que ele tem qualidade, todas envolvem um risco, né? E quando você tem atletas desconhecidos de mercados menos favorecidos, vamos chamar assim, né? Menos, tem pouco público, com a segunda divisão do futebol português, como foi o Rubem Rodrigues, né? A probabilidade de dar errado é muito maior. A gente sempre torce para que dê certo, lógico. A gente vai querer sempre que venha novos Mateuzinhos, novos Dudus, como foram os acertos lá da Série B, né? Mas a probabilidade de acontecer como aconteceu naquela Série B é muito pequena, né? Primeiro, comparando com aquele cenário de lá, a gente está falando de atletas
que já são do cenário nacional, que já conhecem o futebol brasileiro, né? E você trazer aí de todos esses aí, são 4 jogadores estrangeiros, né? O Aiton, o Rubens Ismael, que infelizmente teve a lesão e aí a gente não controla, não tem como controlar. O Renzo Lopes e o Rubem Rodrigues, que veio para ser reserva de Mateuzinho e não pisa o pé no campo. Então não tem como ser satisfatório, né? O diretor de futebol chegar na entrevista e defender uma contratação numa janela dessa. Pois é, e para fechar o nosso vídeo, eu queria te ouvir se você sai mais confiante ou menos confiante do futuro de Rodrigo Chagas depois dessa coletiva, Matheus, porque não sei se foi essa a sua impressão, mas a minha é de que ele tentou ser o mais institucional possível, eu não vi nenhum tipo de palavra que descreva a convicção do clube em manter o Rodrigo, tá? Eu vi palavras ali frias do tipo, estamos confiando no amadurecimento interno, opções de mercado, e quem tivesse de ser vai ter a confiança total do grupo. Assim, são palavras que não trazem quase de nada de específico para a questão. Por que Rodrigo Chagas? Qual que é o sentido de continuar com ele? O que muda com ele? O que continua com ele? Eu falei na live aqui, Matheus, que na circunstância atual, eu sou a favor de manter o Rodrigo Chagas, sim. Sou a favor de ir para o jogo contra o Fortaleza, mantendo o Rodrigo Chagas, ainda que eu tenha que não tenha a maior convicção do mundo. Agora, eu gostaria de ter visto o clube me dizer mais coisas que eu não sei. E até agora eu continuo refém de ouvir isso, Matheus. Eu concordo contigo, né? Eu acho que a gente precisava escutar isso do clube para que a gente tivesse essa convicção, né? Porque passa a impressão que nem eles mesmos têm essa convicção que Rodrigo Chagas é o melhor nome para continuar tocando o futebol do Vitória no restante da temporada. Aproveitou-se a goleada, né? E aí ficou insustentável a continuação de Carille, e o único que tinha no momento para pegar o jogo que já estava ali na boca para acontecer contra o Atlético Mineiro era Rodrigo, que já é do clube, aí vem com aquele papo de identificação, que já conhece o clube. Pensamento místico, né? O pensamento místico. Agora Exatamente. o Barratão vai voltar. A camisa Agora branca que era ano passado, Palentos. né? Que tinha a camisa branca do ano passado, o Pois é. negócio da camisa branca que estava vencendo os jogos. Mas enfim, a falta de convicção nos assusta, né? Assusta. E eu espero, como eu falei assim, em relação à contratação dos atletas, é o mesmo para Rodrigo. Espero que dê muito certo e que no final do ano lá a gente esteja livre do rebaixamento e tenhamos novamente em 2026 uma Série A para jogar.